Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom, novamente, o que eu gostaria de trazer? Primeiro, por que aprender qualquer coisa, sabe? E o que significa aprender? Eu ir para uma aula de português, de língua portuguesa, eu ir para uma aula de literatura, o que eu estou aprendendo, de fato? Essencialmente, todas as coisas, como eu falei no vídeo anterior, todas as coisas que são sociais, todas as coisas que estão em conjunto, toda a comunicação faz parte da linguagem. Então, todas as coisas que passam de uma pessoa para outra, de alguma forma, é linguagem. Se eu estou comunicando algo, passa por alguma forma de linguagem. E mais especificamente, na maioria das vezes, é língua. Então, eu tenho uma coisa escrita aqui, eu tenho livros escritos aqui, etc. Entendeu? Aliás, agora que eu estou vendo que dá para ver as coisas lá. Mas, enfim, a questão é essa. A questão é que a gente tem alfabetização, por exemplo, A, B, C, ler alguma coisa, escrever alguma coisa. E aí, quando tu consegue escrever e ler coisas o bastante, pronto, tu tá alfabetizado. Ok, perfeito. Mas isso não significa que esse é o processo completo de alfabetização. Por quê? Nós temos no Brasil um grande problema com a alfabetização funcional. No sentido de que a maioria das pessoas são analfabetos funcionais. O que isso significa? Eles conseguem ler o que está escrito. Eles só não conseguem interpretar. Então, a gente fala também em alfabetização midiática. Ler textos, sabe? Ler textos. E quando eu digo textos, e quando eu digo ler, eu não estou dizendo só ler um texto escrito. Também estou falando de como tu lê as notícias, de como tu assiste um filme, ou como tu assiste notícias, no caso da maioria das pessoas, como tu assiste o Jornal Nacional, e tu vai assistir a Rede Globo, e tu vai assistir a Record, e tu vai assistir a SBT, e tu tem que ter uma criticidade, tu tem que se colocar ali de alguma forma. Então, para tu fazer isso, tu tem que ir para uma aula de português, ou tu tem que estudar alguma coisa de português. De preferência, ler alguma literatura, sabe? Que vai te ensinar a ser crítico sobre a realidade, que vai te ensinar a interpretar, que vai te ensinar a ser lógico, que vai te ensinar a argumentar, que vai te ensinar a se colocar no mundo, a ser um cidadão. Entendeu? Então, para tu se comunicar, tu precisa do aprendizado da comunicação, que é da ciência da linguística, que é, no nosso caso, do Brasil, a língua portuguesa. E a literatura pega toda essa questão da linguagem poética, sendo prosa ou poema, não importa. A linguagem poética, que seria comunicar algo, mas, sabe, com curvas, assim, não é claro, não é literal, não é direto, não é com caráter puramente informativo, mas a informação embelezada, adornada, sabe, decorada. Então a questão é, tem várias formas de linguagem, todas elas comunicam algo e toda vez que tem comunicação tem linguagem. E toda vez que tem linguagem, qualquer tipo de linguagem a gente pode aprimorar. Tem mais formas de se comunicar, tem formas mais eficientes de se comunicar. Se eu consigo me comunicar melhor, eu vou passando de um livro mais simples para livros mais intermediários, para livros avançados, até coisas conhecimentos que eu não conseguiria adquirir se eu não desenvolvesse a minha capacidade de linguagem. Porque quando tu desenvolve a tua capacidade de linguagem, tu desenvolve uma capacidade lógica, retórica, cidadã, autônoma. Tu se torna a autoridade da tua vida a partir do momento que tu sabe se comunicar. Se tu tem a lábia de ali conversar com uma menina, entendeu? Por exemplo, se tu tem a capacidade de ganhar um debate, de vencer no argumento, se tu tem a capacidade, por exemplo, de tornar uma luta um conflito de braço, de mão, em algo verbal, entendeu? Então todas essas coisas entram. Tu aprender, tu receber instruções para treinar para uma luta também fazem parte da questão da comunicação, é inescapável, absolutamente inescapável, então é bom que a gente aprenda outras formas de se comunicar, que a gente desenvolva a nossa capacidade de linguagem. Entendeu? E por que eu vou aprender gramática? Por que eu tenho que aprender as regras da gramática? Tem um motivo para elas existirem. Nem todas, assim, têm um motivo muito lógico e que ainda tem muita aplicabilidade hoje em dia. Mas as regras estão lá por um motivo, senão elas não estariam lá. Regras existem por um motivo. Agora, se tu vai quebrar elas ou não, não sei. Mas a questão é que elas estão lá por um motivo.
O motivo da gramática existir é de pôr uma estrutura nas coisas. Eu gosto da gramática descritiva, por exemplo, que descreve por que as coisas são como são. Então, por exemplo, se eu falo, eu acho que eu já dei esse exemplo no primeiro vídeo, mas tipo, os meninos vai pra praça. Todo mundo entende o que eu tô falando. Que, plural, meninos estão indo pra praça. Beleza, posso falar, estão indo pra praça. É estão, beleza, essa seria a forma correta. Seria vão, eu não tô flexionando, conjugando o verbo corretamente. Mas a questão é que vocês entendem a mensagem que eu tô querendo passar. É isso que comunicação significa. Comunicação, eu sei que eu já falei isso no primeiro vídeo. Mas a questão é essa. É uma ação comum. Agora, se eu falo o meninos, ninguém entende o que eu tô falando. É um menino, é mais de um menino, por quê? Porque nós temos regras, uma gramática mental. Essas regras, elas servem para mostrar como a gente estrutura, como a gente lembra das coisas, o acesso à memória faz parte da linguagem. Capacidade de lógica, capacidade de retórica argumentativa, capacidade de escrever, capacidade de interpretar notícias, em quem tu vai votar, por exemplo. Que comida tu gosta de comer? Esse tipo de coisa. Tudo está envolvido com essa questão. Entende? Nada está separado disso. Filosofia está junto, biologia está junto, matemática está junto. Por exemplo, usaram uma linguagem de programação, gente. Não preciso falar mais nada. Linguagem de programação. Matemática, sabe? Básica. É uma forma de comunicação. Os números comunicam um com o outro. Dialética. Conceitos comunicam um com o outro. Termos comunicam uns com os outros. Tudo é feito a partir da comunicação, as coisas não estão isoladas, sabe? Então, quando tu aprende o fato de que as coisas estão se comunicando através de uma comunicação verbal, através do desenvolvimento da tua comunicação verbal, que é o que a gente treina também, é essa concepção de que as coisas, todas as coisas que se comunicam, fazem parte da linguagem. E tudo se comunica, então tudo faz parte da linguagem. Assim como a filosofia vê tudo, a linguística vê tudo também. Tem psicolinguística, neurolinguística, sociolinguística, tem a microlinguística, a macrolinguística, aqui na microlinguística, fonologia, fonética, morfologia, sintaxe, semântica, vai ali de cada som até o contexto em que aquele texto está inserido, e o texto pode ser qualquer coisa, basicamente. Então, tudo que tu interpreta, tudo que tu absorve de informação. Eu fiz o Enem baseado em interpretação. Eu não estudei para o Enem, me desculpem. Passei em primeira e ampla concorrência. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Mas a questão é essa, gente. É interpretação. Tudo é interpretação. É lógica, é retórica. Entendeu? É se comunicar. Ter relações interpessoais boas. Ter uma relação intrapessoal boa contigo mesmo. Se amar e amar o outro faz parte disso. Entendeu? Absorver informação, depreender essa informação melhor, tudo faz parte da linguagem. Se eu me comunico bem com meu vizinho, eu posso amar meu vizinho melhor. Se eu me comunico bem as minhas próprias emoções comigo mesmo, posso me amar melhor. Entendeu? São essas questões. Envolve absolutamente tudo que a gente consegue ver. Certo? Até mais.